Olá e sejam bem-vindos ao Para Ler Melhor. Hoje nós vamos mergulhar num clássico da literatura brasileira e eu estou falando de Meu Pé de Laranja Lima. E antes de eu começar a falar sobre o livro, eu vou te pedir para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vamos à sinopse do livro. Aqui nós temos Zezé, um menino de 5 anos, que tem uma inteligência e uma sensibilidade absurdas. Ele vive em um cenário de extrema pobreza e violência, né? Onde os castigos físicos são uma rotina na sua vida. E o Zezé é um menino muito arteiro, muito travesso. E por trás dessas suas travessuras existe uma carência muito grande de afeto e uma necessidade de ser visto e de ser amado. E é nesse mundo hostil que a imaginação de Zezé floresce. Ele encontra refúgio junto a um pé de laranja-lima que fica no quintal da sua casa. Ele batiza esse pé de laranja-lima de Minguinho. Então, o que para os outros é apenas um pé de laranja, para ele é o seu melhor amigo e confidente, né? Então, esse pé de laranja-lima, que é o porto seguro e o único amigo que o entende, né? E essa relação é tão comovente que é a prova de que essa imaginação do Zezé é a sua principal ferramenta de sobrevivência. Além do pé de laranja-lima, o Zezé também faz amizade com o Portuga, um senhor bem mais velho que ele, um senhor ranzinza, e que eles acabam se conhecendo de uma maneira um pouco, digamos assim, improvável e acabam desenvolvendo uma amizade muito bonita também. Mas eu vou falar disso mais na frente. Esse livro, apesar dele ser muito curto, ele tem o quê? 210 páginas. Ele é um livro muito profundo e ele é muito reflexivo. Porque a história de Zezé nos faz confrontar com uma realidade muito dolorosa, que é a perda da inocência na infância. Ele é uma criança que tem mais 3 irmãos mais velhos e tem mais um irmão mais novo, então ele é uma criança ali que está no meio de tudo isso. Os pais são pobres, bem pobres, e por conta muitas vezes dessa pobreza, dessa desesperança dos pais e a incompreensão deles, ele é submetido a castigos físicos muito maiores em proporção às travessuras que ele faz, né? Então, em algumas situações aqui no livro, ele é espancado a ponto de ficar roxo, muito machucado, enfim, ter que faltar aula por conta disso. E aí o livro, ele nos faz questionar o seguinte, né? Como esse ambiente familiar, que deveria ser um porto seguro, se transforma em um campo de batalha para uma criança. E lembre que o Zezé aqui, ele tem apenas 5 anos, né? E mais, né? Qual é o peso do silêncio e da invisibilidade sobre um ser tão pequeno, porque até dentro da própria casa do Zezé ele tem uma irmã que o defende sempre que pode, mas eles também têm outros parentes que sabem que o menino sofre castigos físicos severos, mas também não fazem nada em relação a isso, sabe? Então a dor do Zezé aqui nos lembra que a violência doméstica não é apenas física, ela é sobretudo emocional, porque vai roubando a alegria e a confiança dessa criança, né? E deixando marcas profundas. Um outro elemento muito importante aqui do livro é sobre as percepções que as pessoas têm do Zezé. Porque dentro de casa, ali para os pais e até para alguns dos irmãos dele, ele é visto como a encarnação do diabo. Assim, tem até alguns momentos no livro, né, que o próprio Zezé fala assim, porque o diabo soprou no meu ouvido para eu fazer aquilo. Porém, para a professora, lá na escola, ele é um menino muito inteligente, muito esforçado e muito doce, né, muito sensível. Para o Portuga, também, ele é um menino muito afetuoso, né? Então, essas percepções diferentes que existem sobre o mesmo menino me desafiou a olhar além das primeiras impressões, né? E a questionar como são os nossos próprios julgamentos, né? Então, quantas vezes nós colocamos alguém numa caixinha de problemático, de difícil, sem entender nada sobre a sua história ou a dor que essa pessoa carrega, né?
Então, aqui no livro, né, o Zezé ele desenvolve uma amizade com o Portuga, né, e essa amizade ela é muito bonita, ela é muito tocante, porque o Portuga é um senhor já bastante solitário, bem ranzinza, vai se tornando, né, um pai de coração para esse menino tão carente. E é muito bonito ver como os dois constroem uma relação tão sincera e tão pura, sabe? Como os dois vão sendo transformados, né, por essa relação. E muitas vezes é a compreensão desse estranho, que não tem nenhum parentesco com o Zezé, que o salva de ser incompreendido. Sabe, que faz com que o Zezé comece a olhar para si com um pouco mais de carinho mesmo, com um pouco mais de noção de quem é. Então, a história do Zezé nos faz lembrar de que o amor pode se transformar e se manifestar em laços que não necessariamente são de sangue. O tema central de Meu Pé de Laranja Lima é a busca de Zezé por afeto, né? Então, quando o Zezé faz as suas travessuras, na verdade, ele está fazendo aquilo para chamar a atenção, sabe? Porque ele quer carinho, né? E ele é muito negligenciado, então, assim, negligenciado porque os pais estão sempre muito cansados e imersos na sua própria miséria. A irmã mais velha também, né? Sempre cheia de trabalho, enfim. E esse menino, ele vai sendo deixado de lado, né? Eu acho que dos irmãos dele, o irmão mais novo, né, que é o Luiz, é o com quem ele mais se identifica e é o que o Zezé se esforça para alimentar a imaginação, né? O irmão que é um pouquinho mais velho que o Zezé, o Totoca, ele muitas vezes ele gosta do Zezé, mas quando é interessante para ele, ele coloca o Zezé para brigar no lugar dele, sabe? Então é meio que assim, o Zezé acaba sendo um recurso que ele usa quando é conveniente. A Glória é a irmã que mais se compadece dele, né? A irmã que mais tem esse negócio de cuidar dele, né? Que mais se preocupa com ele e que mais percebe que ele é muito carente de afeto, né? E a irmã mais velha de todas é a Jandira, que na verdade ela não tem muita paciência, não tem muito saco para estar com ele, né? Então, é dentro desse cenário que o Zezé cresce. Além dessas pessoas da casa dele, tem a mãe que trabalha muito fora de casa e o pai que está desempregado. Além dessas pessoas, tem o tio Edmundo, que o Zezé passa bastante tempo na casa dele, só que passa tempo mais assim, para aprender alguma coisa ou outra, aprender palavras novas e tal. E tem a mulher do tio Edmundo também, que ela meio que aparece só de vez em quando. Só que tudo isso, né, compõe essa família do Zezé, todas essas pessoas. Mas o que me fez pensar aqui no livro foi o que realmente define uma família, porque mesmo, né, as pessoas que, enfim, têm os laços biológicos com o Zezé são as que mais o agridem, né, que são os pais e uma das irmãs mais velhas, né. E as pessoas que o amam e que se dedicam a esse menino não tem nenhum laço sanguíneo com ele, né, como por exemplo Portuga. E o livro, ele vai nos mostrando que esse senso de pertencimento pode vir de diferentes lugares inesperados, né? E que a verdadeira família é construída com base no respeito e no afeto, né? E não apenas em obrigações. Inclusive tem um momento aqui no livro que é muito bonito, que é quando o Zezé pergunta ao Portuga se o Portuga quer ficar com ele, sabe? Se o Portuga quer comprar ele do pai dele, né? Então, por quê? Porque o Zezé se sente um fardo em casa, ele sente que é mais uma boca para alimentar, né? Então ele sente que ele é indesejado naquele ambiente, sabe? E com o Portuga não, com o Portuga ele vê que, poxa, o Portuga quer estar com ele, o Portuga cria situações, né, para estar com ele. Tem até um momento muito difícil aqui que o Zezé pensa em tirar a própria vida e ele recorre ao Portuga, né? E o Portuga marca um passeio com ele no dia seguinte e tal, para que ele tire essas ideias da cabeça. Então, assim, realmente a relação que eles constroem é criada com base em muito afeto e muito respeito. O Zezé é chamado pela professora porque uma vez ele entregou uma flor
para a professora colocar no vasinho dela, né, que fica em cima no copo dela que fica em cima da mesa. E aí um menino da turma falou para a professora que o Zezé pegou essa flor do jardim da casa dele. E aí o Zezé explica para a professora que na casa dele não tem jardim e que flor custa caro. E ele não queria que a professora ficasse com um copo vazio. Então por isso que ele pegou a flor do jardim do amiguinho, né? E a professora, para tentar tirar essa ideia da cabeça do Zezé, diz que ela tem a melhor flor, porque a flor dela é imaginária, enfim, alguma coisa desse tipo. E aí, o outro episódio aqui muito, muito bonito é que a professora ela costuma dar dinheiro ao Zezé para comprar um sonho de padaria. E aí o Zezé diz que a professora ela podia, em vez de sempre dar o dinheiro a ele, dar o dinheiro também para uma outra menina da turma, que é uma menina muito pobre, porque ele às vezes divide o sonho dele com a menina. Então tem um momento aqui que ele diz aqui: eu divido o meu sonho porque mamãe ensinou que a gente deve dividir a pobreza da gente com quem é ainda mais pobre. Então ele é um menino que realmente tem muito o que oferecer para o mundo, sabe? Então, e ele não é compreendido. Enfim, eu não sei o que eu estava fazendo da minha vida sem ter lido esse livro. E Meu Pé de Laranja Lima é um livro que nos toca profundamente, porque a jornada do Zezé é um lembrete doloroso de que muitas crianças vivem em realidades de violência, são incompreendidas, mas também é uma prova de que a esperança e a resiliência podem nascer dos lugares mais improváveis. Dito isso, qual foi a sua maior reflexão sobre a história de Zezé? Deixa aqui nos comentários qual foi a lição que você tirou desse livro, que é tão curto, mas ao mesmo tempo é tão profundo, né? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!